Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Palmeiras vai jogar, eu vou. Palmeiras vai jogar, eu vou. Hoje é dia de derby. E derby com elementos muito importantes, porque tá na hora do Palmeiras acordar no Campeonato Brasileiro. Ah, Neto, mas... Terceira rodada, calma. Não. Tá na hora do Palmeiras mostrar pro Corinthians o lugar do Corinthians. E o lugar do Corinthians não é lá, na ponta da tabela. Não. Não é não. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aí, pra gente trocar uma ideia, pra gente bater um papo nesse sabadão. Tem uma coisa muito engraçada aqui pra gente comentar, muito engraçada mesmo. Mas antes, gostaria de deixar um recado aqui, ó, dos nossos amigos da Tribo da Sorte. Lembrando que hoje vai ter sorteio da Mega Sena, 37 milhões. 37 milhões que estão acumulados esperando você. E você pode fazer sua fezinha com a Tribo da Sorte, que é uma plataforma dos bolões dos jogos oficiais da Caixa Econômica Federal. Estou colocando um link fixado nos comentários, tem o QR Code aqui também. Você pode clicar no link ou abrir o QR Code e vai para um chat. Nesse chat você vai pedir pro pessoal, ó, gostaria do cupom lá do canal Opina Porco. Eles vão te passar um cupom, vão gerar um cupom que vai ser seu e você vai utilizar para você ter o seu desconto e conhecer a plataforma da Tribo da Sorte. A Tribo da Sorte já entregou prêmios para o Brasil inteiro, é uma empresa de confiança, parceiraços nossos. Então, ó, tenho certeza que você vai gostar bastante e também tem tecnologia. Com apenas um único bolão que você participa, você já está participando automaticamente de vários conjuntos numéricos com uma inteligência artificial que vai melhorar as suas chances de ganhar. Lotomania, Lotofácil, todos os produtos que você tem lá nas lotéricas, você tem também na Tribo da Sorte. Tribo da Sorte, galera, Mega Sena acumulada 37 milhões. Tamo junto. E é o seguinte, meus amigos, olha isso daqui. Vocês viram que saiu ontem à noite o texto, né, da defesa do Dudu em relação às acusações de Leila Pereira. Porque lembra, quando o Dudu saiu, o Dudu fez um post lá nas redes sociais, marcou a Leila e mandou ela tomar caju. Na verdade, não foi isso. Calma que vocês vão entender o que ele quis dizer com aquela sigla. Ele colocou lá, VTNC. Ele colocou essa sigla. E aí, a defesa do Dudu respondeu e rebateu a acusação, dizendo que, na verdade, quem fez um assédio moral e psicológico em cima do jogador foi a dirigente do Palmeiras. Vamos lá. Veja aqui alguns trechos, tá? A hostilidade e o desrespeito vivenciados pelo réu, que claramente enfrentava assédio psicológico e moral, sendo tratado como moeda de troca e mantido na maior parte do tempo no banco de reservas com pouca minutagem em campo, resultaram em esgotamento psíquico, levando à perda de peso e a noites de insônia, o que fez buscar cuidados médicos. O réu tentou dialogar com a autora, mas não lhe era dado espaço para o assunto. Quando se encontravam no ambiente de trabalho, ela afirmava que amava, tá escrito entre aspas aqui, mas ao pé do ouvido dizia, vá trabalhar no Cruzeiro. Diante destes fatos, o réu passou a compreender que não teria mais espaço dentro do clube e que o fim do seu ciclo havia sido decretado pela requerente desde junho de 2024. O réu sofreu assédio moral e psicológico após decidir permanecer no Palmeiras, de forma contrária às orientações da reconvinda, ao ser mantido no banco de reservas quando estava em plena forma física e quando sempre fora escalado como titular. E a reconvinda, essa reconvinda é a Leila no caso, passou a tratá-lo como moeda de troca, sem a sua anuência para ofertá-lo a outros clubes. Foi desprezado e hostilizado. O réu sentiu-se desrespeitado e desvalorizado.
Além disso, mesmo estando em plena forma física, permaneceu no banco de reservas por ordem da autora, posteriormente sendo permitido seu ingresso em campo apenas no minuto final da partida. Essa situação lhe retirou a oportunidade de demonstrar à torcida seu preparo para entregar o seu melhor futebol. Inclusive, fez todas as concessões solicitadas pela autora. Inclusive, renunciou ao direito de receber a multa compensatória estipulada no contrato e, assim, deixou de receber aproximadamente 25 milhões de reais, valor este que o Palmeiras deixou de pagar, superior àquele ofertado pelo Cruzeiro quando encaminhou a proposta em junho de 2024. A parte mais engraçada de tudo isso é essa daqui, ó. Na resposta publicada em seu store, não houve qualquer ofensa por parte do réu. Ele apenas utilizou a sigla VTNC, composta por letras do alfabeto, desprovidas de significado conceitual fixo e que, por presunção, podem admitir diversas interpretações. No contexto específico dos acontecimentos, tal sigla poderia inclusive significar, abre aspas, vim trabalhar no Cruzeiro, fecha aspas. Os caras meteram essa, mano. Ai, 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 ai. Os caras meteram essa, você acredita? Então, ó, ficou muito fácil agora. Quando você quiser mandar alguém tomar caju, mano, você chega lá no seu serviço e fala o seguinte pro seu chefe. Aí, ô, vim trabalhar no Cruzeiro. Ele vai olhar assim pra você. Quê? Vim trabalhar no Cruzeiro. E sai. Pronto. VTNC. Vim trabalhar no Cruzeiro. Cara, essa foi sensacional. A melhor maneira de você mandar alguém tomar naquele lugar, só que sem ter o risco de levar um processo. Então você chega na pessoa... Oh, vim trabalhar no Cruzeiro. Aí, ó. Vocês que ficam criticando o canal. Vim trabalhar no Cruzeiro. Ai, ai, ai. Muito bom, pessoal, muito bom. Agora, o meu comentário sobre tudo isso. Se isso daqui mesmo, que o Dudu está alegando, aconteceu, é uma grande sacanagem, né? É uma grande sacanagem. E assim, se a gente analisar linha por linha, se a gente voltar na timeline dos fatos, existe uma resposta. Existe uma conclusão que a gente consegue tirar. É uma grande sacanagem, uma falta de respeito com o jogador absurda. Absurda. É aquele negócio. O Rony também se tornou uma moeda de troca no Palmeiras, né? Vocês perceberam que o contexto com o Rony, ele não foi muito diferente, só que assim, o Rony ele saiu pela porta da frente, o Dudu saiu pela porta dos fundos, digamos assim. Porque pra torcida, a mensagem que o Dudu passou foi uma mensagem de que ingratidão e tudo mais. O Rony não. O Rony foi a mensagem de que o clube entendeu que era o fim do seu ciclo, então o clube cortou o Rony. Com o Dudu, parece que foi o Dudu que cortou o Palmeiras. E aí a torcida pegou bronca dele, Inclusive ele também fez algumas entrevistas lá no Cruzeiro, falando do gramado do Palmeiras, meio que, sabe? Que eu também achei desnecessário da parte dele. Vamos lá, vamos continuar aqui. É o seguinte, ó. Informação lá do UOL. Flamengo se sente pouco escutado na Libra e pode acabar saindo da organização para resolver as suas questões financeiras sem contar com o bloco. A situação vem piorando cada vez mais e alguns empecilhos entre as partes estão crescendo. Luiz Eduardo Batista enxerga um favorecimento para Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro. BAP acredita que os clubes decidem tudo antes das reuniões oficiais. Nos bastidores,
ele afirma que está muito insatisfeito com toda essa situação. Publicamente ele já falou também, não falou diretamente sobre essa situação aí de favorecimento a outros clubes, mas ele falou sobre as questões financeiras, né? Ele já demonstrou essa insatisfação. E aí, ó, o presidente do Flamengo pediu mudanças no contrato e ameaçou sair do conglomerado de clubes caso não seja atendido. Dirigentes como Leila Pereira e Casares estão tentando contornar a situação. A Libra ouviu a demanda do Flamengo e ofereceu 40 milhões a mais. A Libra tá morrendo de medo de perder o Flamengo. Essa é a realidade. Porque já perderam o Corinthians. Se o Corinthians for para a Liga Forte, a Libra passa por uma situação muito complicada, porque a diluição dos valores vendidos, ela vai reduzir muito. Vai meio que quebrar o bloco ali. Na moral. A Libra ouviu a demanda do Flamengo, ofereceu 40 milhões a mais do que o acordo atual para melhorar a distribuição. Entretanto, o valor ainda não chega a que o clube quer receber. Com isso, o clube entende que poderia arrecadar mais grana e ser mais beneficiado. A mudança do Flamengo para a organização LFU, né, que é a Liga Forte, é apreciada pelos executivos. Tudo ainda está em uma situação embrionária, mas deve avançar nas próximas semanas. A Libra vai ter que dar um jeito nessa parada aí, né? E assim, pessoal, se realmente essas reuniões elas acontecem de maneira não oficial, para que depois aconteça uma reunião oficial teatral e bata martelo sobre decisões, não tá certo também. Então, a gestão do Flamengo também acerta quando reclama sobre isso, se realmente isso acontece. A questão é que a Leila Pereira, ela é uma articuladora dentro da Libra. Ela articulou os contratos ali, ela organizou a casa, ela convenceu todo mundo. Só que, igual falamos no vídeo passado, o BAP não caiu na dela. Então, agora tem esse imbróglio acontecendo. E é igual eu falei pra vocês. Se o Flamengo sair, a casa cai. A casa cai. Porque os valores, galera, eles vão ter que ser recalculados. Vai perder uma margem de audiência altíssima. E aí essa diluição que vai ter que ser feita, refeita, ela vai colocar os valores lá embaixo para todo mundo. Então esse seria um cenário muito complicado para as equipes aí que faz parte da Libra, caso a saída do Flamengo. Eu não sei em relação a multas contratuais, eu não sei como que funciona isso. Se o Flamengo facilmente conseguisse sair, a gente vai sair, tá? Beleza, falou. Deve ter alguma proteção jurídica também contemplada nesse contrato. É impossível os caras serem tão amadores a ponto de não fazer nada do tipo. Mas vamos observar essa situação que vai se caminhando. Agora a pergunta que eu tenho para vocês, e eu quero deixar ela aqui no ar, porque é uma pergunta também, eu não tenho essa resposta, é a seguinte: a Libra e a LFU, eles não estão vendo de se unir? Então por que já não se une e já resolve toda essa pendência? Porque com a união deles vai mudar esses cálculos para todo mundo. Então aí você já reorganiza tudo isso. Não sei qual que é a dificuldade, sendo que a gente tem visto várias e várias notícias de que essas equipes, esses blocos, eles podem se unir. Ou será que são notícias para boi dormir? Fica aí o questionamento. Hoje é dia de derby, hoje é dia de clássico, quero falar com vocês um pouquinho. Tem a provável escalação aqui, mas eu quero colocar a minha provável escalação. Assim, meus amigos, é um jogo importante. Na verdade, nós temos agora jogos importantes pela frente. Tivemos o jogo da Libertadores, beleza, fizemos o dever de casa. Vitória magra, ok, mas fizemos o dever de casa. Temos o jogo contra o Corinthians, depois, se eu não me engano, é contra o Internacional. Então, são jogos aí onde a gente tem alguns desafios pela frente. E não podemos dar bobeira. Não podemos dar bobeira. Jogo contra o Corinthians hoje, ele é um jogo lá na Arena Barueri. Esse não é o cenário ideal, tanto que a carga de ingressos vendidas até ontem
A noite estava muito baixa, porém a gente espera que nas próximas horas aí essa carga aumente. É aquele negócio, o torcedor não gosta da Arena Barueri, o torcedor não reconhece a Arena Barueri como a sua casa, e o torcedor tem razão nisso. Porém, hoje é um dia que a gente precisava da torcida também. Galera, não tem como perder hoje pro Corinthians. Não tem como nem empatar. Nós precisamos fazer o dever de casa à risca. A equipe que eu mandaria a campo seria muito parecida em dinâmica e escalação com a equipe da Libertadores, com uma mudança. Então seria o Everton, Bruno Fux fazendo aquela transição, aquela dinâmica, onde o Palmeiras sai com 3 zagueiros e volta em uma linha reforçada ali com o Bruno Fux fazendo o papel do lateral direito. Nossa, Neto, é uma escalação mais aguda. Escalação mais aguda. Você não acha que pode comprometer defensivamente um pouco? Pode. Pode. Só que depois de alguns minutos o Palmeiras consegue se organizar bem. Lá na Libertadores o time começou meio desajustado, mas depois foi se organizando. Então eu acredito que se a gente bater de novo nessa escalação, o Palmeiras ele entra mais entrosado. Os jogadores eles já entram mais inteirados sobre as suas movimentações, a disposição e como que funciona essa dinâmica. Vamos lá. Bruno Fux, Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez, Emiliano, Richard Rios. Tem segredo. Pela esquerda, Facundo Torres. Pela direita, Estevão. O Felipe Anderson, ali no setor intermediário, caindo pela direita. Ou mais pela direita, caindo pelo centro. Pode fazer essa inversão junto com o Estevão. Uma coisa legal para confundir marcação é você trazer o Estevão pela direita e aí ele cair um pouquinho centralizando para puxar a marcação. E aí, no momento que ele cai, o Felipe Anderson abre. Entenderam? Ele caiu, puxou a marcação, o Felipe Anderson abriu. Isso aconteceu em alguns momentos no jogo da Libertadores, agora essa semana. Então é muito interessante esse tipo de jogada. E aí você tem o Vitor Roque lá na frente. Neto, sobre o Paulinho, eu espero que o Paulinho entre hoje, mas no segundo tempo. É aquele cara de carta na manga. Deixa como uma carta na manga. Se tiver empate, é o cara que pode desempatar, pode mudar placar. Se tiver vencendo, ótimo. Vai ser uma linda estreia. Pode ampliar. Se tiver perdendo, pode mudar e fazer com que o Palmeiras volte à frente aí no placar e recupere. Então, nós temos hoje um bom repertório. E ainda tem o Maurício, viu? Acho que o Maurício também está relacionado e a gente tem a opção também do Maurício. Óbvio que Paulinho e Maurício são jogadores que não vêm atuando. Então eles não estão naquele ritmo, não estão naquele entrosamento. Treinam, mas treino é treino. Jogo é jogo, é diferente. Porém, estão lá. Uma hora pode mudar o cenário e eles serem necessários. Agora, o que é importante hoje, pessoal, e não podemos abrir mão, é de sair de lá com uma vitória. Porque se o Palmeiras perde, o Corinthians começa a abrir uma margem, uma leve margem. Neto, é terceira rodada. Sim, mas jogos contra equipes que estão na frente de nós na classificação é sempre jogos de 6 pontos. Principalmente nesse começo, que tá tudo muito tumultuado. Beleza? Coloca nas opiniões aí. Tamo junto, bom sabadão, bom jogo pra todo mundo e tomara que venha aí uma vitória hoje pro Palmeiras. Até mais.